o tarô, ele chama, é um chamado. Se você acha que você tá aqui, ou que você olha para o tarô simplesmente porque tem curiosidade, tem uma notícia boa para te dizer. Você está atendendo um chamado dele. Ninguém vai a lugar nenhum de graça. Se você está assistindo aqui, se você gosta de tarô, é porque ele te chamou e você está vindo no chamado. É tipo o canto da sereia. Então presta atenção nos sinais que a vida está te dando, tá? Porque isso é muito importante. E aí eu trouxe outro tópico. Outra coisa também que as pessoas muito falam. Tenho medo de ler tarô, principalmente para as outras pessoas, porque se tem a ideia de que eu tenho que acertar todas as previsões. E isso também eu vi que era o que pega para muita gente. Aí, vamos lá. A pessoa já domina, né? Já joga o tarô, tá praticando, mas ela acha que quando o consulente senta na frente dela, ela tem que abrir as cartas e acertar tudo. Vai acontecer isso. Não, que sua vida vai ser desse jeito aqui. E você tem que ter a resposta pro problema dela. Não, isso é um peso, gente. Não pode ser desse jeito. Eu também já passei por isso. Eu também passei pela época que eu achava que eu tinha que acertar tudo, que eu tinha que abrir as cartas e dar a solução. E isso é um peso que trava a vida da gente. Nós estamos aqui para sermos leitoras de cartas, né? Nós somos leitores de cartas. Nós somos tarólogos. O que o tarólogo faz? Ele lê as cartas, ele lê a energia do consulente da outra pessoa através das imagens arquetípicas do tarô, das cartas. A gente não tem que adivinhar nada. Se você tem um insight, né, uma intuição forte, pode acontecer, mas não é via de regra, não é uma obrigação. E se você ficar achando que você tem que acertar tudo, você vai criar em você um peso que você não precisa arrastar. O que você tem que fazer? O seu consulente sentou na tua frente, você tem que ler simplesmente o recado do tarô. Entregar o conselho do tarô. Entregar o diagnóstico do tarô. Só o diagnóstico, só o aconselhamento já resolve a vida dele, porque quem tem que tomar a decisão é ele. O tarô simplesmente ele vai abrir e vai falar, olha, para essa situação tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Mas é o seu consulente que toma a decisão. Ele é que tem as rédeas da vida dele nas mãos, não você. Porque é um peso que você não tem que segurar. A gente só entrega. A pessoa vem, a gente lê e a gente entrega. A gente não é herói, a gente não é salvador, a gente não tem que acertar nada. A gente só tem que ler e entregar a tradução da energia dele. A gente só tem que entregar os conselhos, os recados, as mensagens do tarô. Somente isso. Tá? Tira esse peso das costas, porque isso atrapalha você ser um bom tarólogo. Você viver achando que você tem que resolver a vida do seu consulente, que você tem que acertar as coisas todas. Não. Olha, eu tenho essa questão na mídia mesmo, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não sei se isso pode me complicar, mas a gente sabe que tem vários profissionais da área, né? Que vão na mídia e fazem previsões e dão os pitacos deles. Aí você fala, pô, fulano acerta. Gente, e quanto que ele erra? É porque, principalmente na mídia, os holofotes estão sempre em cima dos acertos. Mas e dos erros? E daquilo que ele previu e não aconteceu? Tem um monte. E isso também inibe quem está começando, porque acha que tem que acertar tudo porque fulano acertou. Fulano pode até ter acertado algumas coisas, mas vai lá olhar quanto que ele errou também, né? Tá assim, de gente que previu um monte de coisa. Até hoje eu tô esperando o Michael Jackson aparecer.
É sério, gente, parece piada, mas teve uma pessoa que disse que Michael Jackson estava vivo, que ele ia se manifestar pro mundo. Até hoje eu tô esperando, assim como Elvis não morreu. Enfim, isso acontece, né, nas melhores famílias. Outra, que essa também é forte, síndrome do impostor, né? Quem nunca ouviu falar dessa síndrome do impostor? Síndrome do impostor tem a ver com crença limitante. Síndrome do impostor não é só porque você tem medo de ler o tarô. Ela está embutida em você, então certamente ela já se manifestou em outras coisas, né? E aí, como você tá ali trabalhando com o tarô, tá estudando tarô, e aí vai praticar, bate aquele medo de não ser bom o suficiente, de não ser bom e não dar conta do recado, porque existe gente melhor do que você, porque tem o fulano de tal que é um guruzão, né? E ele é bambambam no negócio. E aí a gente começa a se comparar. Fulano é deste tamanho, eu sou pequenininho, né? Eu não vou dar conta do recado, eu não vou conseguir fazer. E isso também trava a sua vida, trava de você seguir adiante, né? Enfim, a síndrome do impostor também é um tabu que a gente carrega, é uma crença limitante. A Juju tá falando boa noite, gente. Boa noite, Ju. Muita informação. Ah, tá. Ah, legal. A Juliana tá falando muita informação essa semana, tô anotando tudo. Essa semana é uma semana de quebra de tabus, de preconceitos, né? De ideias pré-concebidas do inconsciente de uma egrégora aí que não faz sentido. São pensamentos que já são obsoletos, né? Pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Eu estava estudando os patronos do tarô, né? Que, vamos dizer assim, os caras bambambam lá do início, né? Eu estava estudando Eliphas Levi, MacGregor, Papus, e os caras são responsáveis por trazer por colocar tantos significados no tarô, né, como a numerologia, cabala, enfim, outras coisas, e os caras eram esferas. Só que se a gente lê o que eles escreveram naqueles tempos lá atrás, você vê que já se perdeu, já ficou obsoleto, já se descobriram coisas que não era aquilo que eles escreveram. Eles foram muito importantes para a história do tarô, mas tem muita coisa ali equivocada. A gente evolui, né? Principalmente colocando em prática. Mas eles tiveram grande importância, por quê? Porque eles estudaram o tarô, né? E eles colocaram o tarô como realmente um livro de cartas, mostrando a real importância dele, principalmente quando a gente se aplica aos estudos, né? Então, assim, é gente que viu potencial no tarô. Então, a gente tem que estudar. Não adianta a gente achar que vai olhar para as imagens e vai sair. A gente tem que dominar o tarô. E quando a gente traz o tarô para perto, a gente convive, respira as cartas.